Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Nesta quarta-feira, dia 20 de março de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Hoje você concorre aqui ao DVD Som de Adoradores da Aline Barros. O DVD Som de Adoradores da Aline Barros para você. Tem o CD Recordações da Leia Mendonça. CD Recordações da querida Leia Mendonça de presente para você no programa de hoje. DVD Som de Adoradores, Aline Barros, CD Recordações da Leia Mendonça. Ligue e participe com a gente aqui agora no nosso Debate 93 de hoje. Telefone é o 2461-0093. Você liga e participa com a gente aqui agora. Bom demais ter a sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Você acessa o nosso site www.radio93.com.br, radio93.com.br. Você clica no ícone Pesquisa 93, você clica ali no áudio para ouvir o nosso debate, também na câmera para você assistir aqui nas câmeras do nosso Debate 93 de hoje com imagens aqui. Já estamos aqui no ar com as nossas câmeras. Você pode participar comigo no Face da 93 FM, no meu Twitter, @pastor J.R. Vargas. É sempre bom demais ter você com a gente aqui, ó. Nós estamos juntos na 93 FM, a rádio do povo de Deus. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Tá chegando, hein? Estamos juntos no Debate 93. A JR tem uma vida super agitada, casa, marido, filhos, trabalho e igreja. Eu gosto de viver com alegria e disposição, só que de alguns meses pra cá eu tenho sentido um desânimo imenso, vontade de chorar por qualquer coisa, sem falar na amargura e na falta de força. Acho que estou entrando em depressão, mesmo sem motivo aparente. E o que me magoa é que alguns dizem que depressão não é coisa de cristão. Afinal, o crente que tem depressão é porque não é convertido de verdade? Por que a depressão tem se tornado tão comum? Como vencer a depressão? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Estamos apresentando Debate 93. Apresentação J.R. Vargas. Debate 93. Pastor Luciano Regis, muito bom dia. Pastor do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Pastor, o senhor destacou a frase que a nossa ouvinte verbaliza uma questão muito difícil de ser verbalizada. Ela diz só que de alguns meses pra cá tenho sentido um desânimo imenso e vontade de chorar por qualquer coisa. Por que o senhor destacou essa frase, pastor? JR, bom dia, os debatedores, amigos, bom dia a você ouvinte, que Deus continue nos abençoando no início dessa tarde, nessa manhã. Vamos lá. A vida dela, nesse meio, de repente, sofre um contraste. Ela tem uma vida agitada, ela gosta da vida que tem, ela expõe que tem uma vida de alegria, de disposição, e de repente isso acontece. De repente ela começa a ficar desanimada, com vontade de chorar por qualquer coisa. Por ser uma mulher, eu com toda certeza, eu apontaria primeiro problema hormonal.
porque é natural que nessa fase da mulher, a gente não sabe a idade dela aqui, mas é natural que nessa mudança desse corpo feminino, que surjam problemas hormonais que geram exatamente coisas semelhantes à que ela está sentindo. Então eu já começo a abordar aqui, porque muitas vezes o povo cristão tem mania de demonizar é difícil mesmo, é bom nem falar, reverendo, trava a língua aí, ó. Você foi bem. Demonizar tudo, então não está acostumada com esse tipo de palavra, essas palavras assim. Obrigado, reverendo. Só fala de coisas celestiais. O povo está acostumado a demonizar tudo. Quer me pegar, né, Jota? Não, quero você resolver logo. Você começou a falar, todo mundo começou a falar junto com você, eu vi aí. Tô curado. Então, possivelmente, a primeira luz que eu quero trazer aqui pode ser um problema hormonal, um problema, entre aspas, simples de resolver. E nem sempre é aquele bicho de sete cabeças que as pessoas pintam. O que acontece, companheiros, agora ampliando aqui, ouvindo a cada um, é que a gente tem a mania de diagnosticar. Isso aí. Assim como tem alguém que escuta um sonho, pai, tive um sonho, hoje já tem sempre alguém para interpretar. Olha, eu acho que esse sonho aí quer dizer, se foi o quê? Foi cobra? Já sei o que é. Tem sempre alguém para poder diagnosticar. Verdade. E tem certas coisas da nossa vida que elas precisam de diagnóstico correto. Aliás, quase todas, né, companheiros? Quase todo diagnóstico completo, porque o diagnóstico viciado é aquele que parte de uma experiência. O seguinte, a minha tia teve isso, aliás, saudade dela, a pessoa dá até uma força, entendeu? A pessoa dá até uma força, não é verdade? Já aconteceu com vocês? Esse negócio você tá sentindo aí, sei que é isso, rapaz, meu avô teve isso, que saudade, vovô. A pastora Elaine Cruz está aqui conosco, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra. Pastora, qual é o risco de uma pessoa diagnosticar alguém com depressão e a pessoa está vivendo um momento ruim, uma fase complicada, ela pode não ter consciência, mas ela se lembrou de determinados assuntos que são complexos, pode ser uma questão hormonal, pode ser um ouvinte está falando aqui que ela tem fases no mês. Eu vou contar. Sim, eu vou contar. Eu vou contar para os ouvintes aqui, que o ouvinte tá me dizendo aqui. Sim. Determinadas fases a situação ficou complexa. Qual é o risco de alguém diagnosticar que está ou que alguém está com depressão e isto não ser verdade? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. Na verdade, quando a gente fala de depressão, é importante que a gente se lembre que depressão é uma doença, não é? Então, quando a gente fala de doença, a gente fala de um diagnóstico, a gente fala de um processo, a gente fala de um prognóstico, a gente fala de remédios, a gente fala de um processo que, se for depressão mesmo, vai levar um tempo. Ninguém cura depressão em um mês, ninguém cura depressão em uma semana, nem em 2, 3 meses. Então, depressão mesmo, às vezes a pessoa fica 1 ano em tratamento, muitas vezes 1 ano, 1 ano e meio tomando um remédio. Então, quando uma pessoa se diagnostica, né, ela dá a si mesmo o diagnóstico, acho que estou depressiva, ou acho que estou psicótica, ou acho que sou bipolar, porque isso cada vez está ficando mais normal, acho que sou neurótica. Quando uma pessoa começa a brincar com isso, ela acaba muitas vezes tomando um remedinho, porque tem sempre alguém para indicar um remedinho. Minha mãe teve, então toma esse daqui. Ela acaba às vezes tomando um remedinho, conhece aquele amigo do farmacêutico que consegue lá um remédio de tarja preta. E quando ela começa a fazer isso, ela de fato começa a dar ordem ao organismo dela para que se deprime, para que os neurotransmissores passem a trabalhar de uma forma diferente. E essa pessoa pode correr risco não só de fato vir a sofrer depressão, como acima de tudo vir a sofrer outras questões que têm a ver com a alteração de pressão, que tem a ver com questões hormonais. Aí essa questão que pode ser hormonal fica pior, essa questão que pode ser de fadiga fica pior ainda, porque quando ela diz, olha, faço muita coisa, tenho uma vida muito agitada. Tem gente que tem uma vida muito agitada e não descansa. Agora, é simplesmente uma fadiga que precisa de não de um tratamento de depressão. Esse problema, me parece aqui, quero ouvir os pastores aqui sobre esse assunto, pastor Josué Valandro Júnior, pastor da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. O risco que as pessoas correm esse risco o tempo inteiro, já consegue perceber isso na comunidade, assim, no ministério, no dia a dia, que existem pessoas que de repente estão muito bem, de repente estão muito mal, oscilam muito, estão aí deslizando nessa onda. Alguém disse que eu estou com depressão e a pessoa
pelo que eu estou entendendo que a pastora Elaine disse, a pessoa somatiza. Ela assimila aquele negócio. A pessoa diz, olha, eu acho que você está com depressão. A pessoa começa a acreditar, e não só acreditar, mas parece que a pessoa entra. Com certeza. Percebe isso já no dia a dia do ministério, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, pastor JR, bom dia a toda a mesa. Olha, isto é muito claro hoje, porque antigamente a gente não tinha termos específicos para algumas coisas, né? A pessoa morria, a gente não sabia por quê, né? Hoje a gente conhece câncer disso, câncer daquilo. E da mesma maneira, depressão, quando alguém tinha algum comportamento de tristeza, alguém já chegava e falava assim, para de frescura, né? Para de bobeira. Então, se fosse frescura mesmo, dava uma sacudida na pessoa. Se fosse depressão, piorava. Mas o fato é que hoje as pessoas estão aceitando a depressão, a angústia e outros sintomas com muito mais facilidade, porque a divulgação dessa moléstia, que é a moléstia desse século, que é um mal muito grande. Eu fui pastor em Ipatinga. O pessoal em Ipatinga, eles têm insalubridade por trabalhar na Uzi Minas. Então o pessoal muito novo se aposenta. Então o cara com 40 anos está aposentado. Aí o camarada vai jogar carta, vai tomar cerveja. Pronto, depressão. Ele começa a ir para o alcoolismo. Olha, um problema grave na cidade. Um negócio impressionante. Porque você tem que estar se sentindo o quê? Útil. Tem que ter significado. Então, eu creio que hoje a divulgação desse conceito e o pouco entendimento, que a doutora Elaine é uma especialista, então o pouco conhecimento, que às vezes até nós pastores falamos às vezes algumas coisas que a gente ouve aqui, ouve ali, e às vezes não tem tanta fundamentação, entendeu? E leva as pessoas a adoecer efetivamente. Reverendo Evaldo Berangera, pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto, Reverendo? Bom dia, JR, bom dia aos colegas da mesa, aos nossos ouvintes. Eu quero salientar que às vezes, principalmente dentro da igreja, a primeira pessoa a tomar contato com aquela pessoa que está sofrendo alguma dificuldade, algum mal, é o pastor. Ou às vezes uma pessoa tal se aconselha, mas acaba no gabinete do pastor, eu não estou bem, será que é um problema espiritual? E aí é preciso que os nossos pastores estejam preparados para orientar as pessoas, porque os irmãos ressaltaram aqui um lado da questão e eu concordo plenamente. Quem tem que diagnosticar depressão é o médico. É a pessoa, é o psicólogo, às vezes o psiquiatra, e ele é quem faz o diagnóstico corretamente. O nosso querido irmão Luciano, pastor Luciano, falou sobre a possibilidade dela fazer eu até ablairia, faz um check-up geral. Pode haver outros problemas envolvidos aí, ela precisa de uma orientação médica, ela precisa diminuir um pouco o ritmo de vida, claro aqui. Então, o pastor, ele precisa saber orientar, mas há uma certa resistência das pessoas em irem a um psiquiatra ou irem a um psicólogo. Às vezes até eles procuram um neurologista. Isso aí. Um neurologista, porque ir ao psiquiatra já parece ser para muitas pessoas um atestado de loucura, quando na verdade o psiquiatra é um profissional que não trabalha. Esse termo loucura é um termo muito amplo e ele envolve muitas coisas. Existem de fato algumas moléstias da mente, do sistema nervoso e tal, que tem um diagnóstico pesado, difícil, duro de tratar, mas é muito raro e a ciência está muito avançada nisso. Então, e tem, Reverendo Evaldo, uma dificuldade aí, que é uma questão bastante clara. As mulheres são muito mais objetivas, querem resolver as coisas. Os homens têm barriga exatamente para empurrar, entendeu? O camarada tem a barriga para empurrar, vai empurrando com a barriga. Olha, o exame é amanhã, você tem que ir naquele médico. Entendeu? Aí o camarada, você tá com quantos anos? 43, já foi quantas vezes? Nenhuma. Mas o fulano já foi 3 vezes, mas o fulano também, aquele jeito que o fulano nunca me enganou. Aí começa a piadinha, entendeu? Por quê? Porque o camarada, a mulher vai desde novinha. Isso aí. Tá acostumada a tratar. Então, a tendência que eu vejo numa mulher é querer resolver. Eu acho que a nossa ouvinte tá naquela fase inicial, que a pessoa fica, ela fica meio vai, mas não vai, meio vem, mas não vem, mas ela é uma mulher, e uma mulher é uma pessoa, é um ser muito decidido, muito resolvido. Nós vamos continuar discutindo esse assunto, porque quando ela diz assim, o reverendo Evaldo destacou essa frase, acho que estou entrando em depressão, mesmo sem motivo aparente, é porque a gente procura motivo, a gente vai falar, tá tudo bem, não, ali tá tudo tranquilo, tem que ter um motivo.
A gente sempre aqui que tem que ter um motivo e às vezes fica sem entender por quê. Nós vamos mergulhar um pouquinho nessa questão do sem motivo aparente, porque isso pode nos ajudar a entender, e logo depois do break eu vou contar aqui sobre a TPM. Que é isso, hein, minha gente? Deus abençoe, hein? O seu rádio está no Debate 93. Pesquisa 93. A nossa pesquisa 93 hoje está perguntando: você conhece alguém que ficou muito mal por causa de uma depressão? Você conhece alguém que ficou muito mal por causa de uma depressão? Participação dos nossos ouvintes até aqui, 81% dizendo que sim. Pela internet, 88% dizendo que sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles no nosso Debate 93 hoje, na pesquisa 93 hoje. A Marcela Bastos está de férias e muita gente está comentando onde é que a Marcela Bastos está. Onde você acha que ela está? Você viu aí, tá acompanhando, tem gente que já viu na NASA, viu em Nova York, viu em Boa Sul. Onde é que a Marcela Bastos tá passando as férias? Aí você olhou, passou por aí, você já dá uma olhada e já conta aqui, conta no nosso Face. Aliás, no Face hoje aqui, nós postamos aqui uma foto, estou eu, Marcela Bastos e a nossa Nil. A Nil é a nossa matriarca aqui da 93 FM, figura sensacional. Você vai conhecer a Nil aqui no nosso Face aqui, vai opinar também sobre a foto aqui no Face ou também no meu Twitter, @pastor J.R. Vargas. Nós vamos conversar aqui, vai ser bom demais ter você com a gente aqui, junto com essa família. A família de Deus se encontra no Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: imagino como sofre essa irmã. Eu fico assim alguns dias, JR, todo mês. Olha aí, que mistério, hein? TPM. E é bem desagradável. Está triste, irritada e chorosa, sem ver um motivo real para isso. No meu caso, já tentei vários remédios, olha aí. Mas foi no médico, minha irmã? Olha bem, minha irmã, e nada, isso afeta diretamente os relacionamentos. Pastor Elaine, que é também psicóloga, na TPM é normal, não é? A mulher ter isso e o marido, de preferência, não irritar, né? Não suspirar. Aham. Se puder não respirar, é bom para não irritar. Melhor é isso? ainda, não tocar, não encostar, não procurar. Isso aí. Mas a verdade... Dos 30 dias, quantos dias são normais, pastor Elaine? Olha, a atenção pré-menstrual, ela pode levar uma média de 5 a 7 dias. Então, deixa eu anotar aqui, 37, tá. E aí ela vai acontecer antes da menstruação. Então, geralmente é uma semana antes da menstruação. Certo. Algumas mulheres começam a sentir 15 dias, 10 dias antes da menstruação. Então, passou de 7 para 15. Vamos lá, passou de 7 para 15. Fica bem, e aí depois vem a menstruação. Então tem, pera aí. Então tem mulheres que em 30 dias ficam 15. Ficam uns 10, 12 dias, aí ficam 2, 3 dias bem, e aí... Só falou 15, agora tá falando 12, diminuiu? Não, é a média, né? É a média. Então, média. Vou botar média... 10, bonzinho, botar 1/3. Quer dizer que 1/3 do ano... 1/3 do ano. 1/3 do ano. Agora, claro que há algumas que ficam assim 2, 3 dias, não passam disso. Tá? Isso varia de mulher para mulher. E não tem um pós, não, pastora? Não tem gente que tem pós, não? Não, na realidade, do ponto de vista científico, não existe. Só se algumas antes. pessoas criam isso, é uma outra história. Então tem gente, deixa eu ver se eu entendi. Pode existir a pessoa que ela diz que sentiu antes, está sentindo durante, vai sentir depois. Sim, aí 1/3 viram 2/3, 3/3, acabou, né? Acabou. Aí é total. Certo. Então isso acontece mesmo. Acontece. A nossa ouvinte está dizendo uma realidade, então. É uma realidade. Agora, é uma realidade que ela falou aí, já fiz medicamentos. Nem sempre é só medicamento. Muitas vezes tem a ver com a questão da alimentação, tem a ver com a questão do sono, tem a ver com se ela modificar naquele período, muitas vezes a rotina do seu cotidiano, aquilo que ela come, a forma como ela dorme, o tempo de dormir, algumas atividades. Tem gente, por exemplo, que na TPM precisa fazer mais exercício, então assim, ela tem que ir à academia mais vezes. Outras mulheres têm que diminuir esse ritmo, não é, para produzir outros tipos de substâncias químicas. E claro, não adianta só tomar remédio. Não adianta tomar um ansiolítico, tomar um antidepressivo. Não, tem que ir ao médico e tomar um remédio regularmente. Não é só quando fica triste. Porque o grande problema das mulheres que tomam remédio para TPM é assim,
acordou com TPM, eu vou tomar remédio. Quem faz tratamento toma remédio todo mês. É como se ela tomasse uma pílula anticoncepcional. Então ela vai tomar todo mês para que quando o próximo ciclo hormonal varie, ela já esteja estabilizada. Então essa é uma questão muito séria com relação ao tratamento da TPM. Nosso ouvinte diz: acho que estou entrando em depressão mesmo sem motivo aparente. Seu destaque, Verandeval. Bom, eu quero só dar um pitaco. TPM também? TPM. O senhor passa por isso? Eu tenho bastante experiência a respeito disso. Eu tenho duas irmãs. Explicar, né? Vamos explicar isso. Sou casado há 26 anos. Sou casado há 26 anos e trabalho com encontro de casais. Claro, não precisa explicar mais não, velho. Já entendemos. Eu queria dizer que existem duas coisas muito importantes. A minha esposa, por exemplo, ela sofria muito nesse período de pré-menstrual e tal, e havia uma mudança de humor significativa. Sim. Ela começou um tratamento com questão quase que alimentícia, com complementos e tal, e isso faz uma diferença tremenda. Enorme. Mas é preciso, por exemplo, ela toma, não vou dizer qual é, mas porque para não incentivar ninguém a se automedicar. Exatamente. Mas existe um tipo de medicação que você precisa tomar durante 2, 3 meses. Sim. E você vai perceber o efeito no segundo, no terceiro, no quarto mês, e o efeito é realmente, e é apenas um complemento vitamínico que ela precisa tomar. Outra coisa é a atitude do marido e das pessoas ao redor de saber perceber, e aí ele precisa observar muito para... Nesse momento a mulher fica muito sensível. Verdade. E essa sensibilidade pode ser tocada de maneira muito positiva quando o marido respeita, sabe ficar calado na hora certa, sabe não cobrar uma hora, sabe entender aquela explosão de mau humor e tal. Então acho que é muito importante. Sobre a questão do motivo aparente, né, eu queria dizer que às vezes a gente imagina que depressão só é causada por motivos como uma morte ou como uma tristeza muito grande, um divórcio. Mas na escala de coisas que causam estresse, existem algumas escalas aí, há uma certa concordância. Uma das primeiras coisas, lá em cima, é uma grande alegria, por exemplo, pode levar a pessoa a um estresse tão grande que após uma grande alegria a pessoa pode ter uma depressão. A gente tem um caso, por exemplo, um caso na Bíblia extraordinário, que é o caso do profeta Elias. O profeta Elias estava fazendo um ministério extraordinário, Deus ouvia a sua voz, ele pediu que não chovesse, não choveu, ele pediu que chovesse, choveu, ele pediu ao Senhor para descer fogo do céu, desceu. Depois disso, uma palavrinha só de Jezabel botou ele em depressão, que foi a palavra dizendo assim: eu vou te matar. Mas que palavrinha, velho. Pois é, mas para um homem que havia enfrentado os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo, havia ouvido a voz de Deus de maneira tão poderosa, pedido para descer fogo do céu, é porque ele estava no limite. A palavra foi um outro lado, gota d'água. Tem um outro lado aí. Primeiro que ela era rainha. Com certeza. Ela era uma rainha assassina. Ele acreditava e só deixou de acreditar no final lá que os profetas dele estavam mortos. Depois foi descobrir que os caras foram bandidos com pão e água. Sim. Quer dizer, aquilo tudo, talvez aí, tô adicionando a sua palavra, não tô discordando não. É que esse processo todo, da morte deles, a vitória aqui, é uma alegria aqui, é uma tristeza aqui, é um processo tão intenso que qualquer indivíduo normal, não à toa, Tiago vai dizer lá depois que Elias era um homem semelhante a nós. Então ele coloca Elias, o seguinte, Elias não era super-herói não, gente. E é interessante, J.R. A gente quer aplicar isso para dizer que tem que cair fogo do céu. Não, às vezes é para dizer assim, ó, ele passou pelo perrengue como você passa pelo perrengue. E é interessante a gente notar o tratamento de Deus. Deus o colocou para dormir e para se alimentar. O anjo ficou do lado dele, velando pelo sono enquanto ele dormia. Que são duas questões super importantes que podem ter a ver com o que a gente está lendo aqui. Dá uma paradinha. Dá uma parada, um break. Parar para dormir melhor, diminuir o ritmo. Ter uma vida melhor. Isso aí. Quem tem depressão, raramente é aquela pessoa assim, tranquila, aquela pessoa mais fleumática. Em geral, são os coléricos e os sanguíneos. É mesmo, gente que faz muita coisa que não para na vida. É muito comum. Já é deprimido por natureza. Na verdade, o melancólico tem um estado de depressão que é muito diferente de ser depressivo.
Isso usando né? a escala lá do Isso. Hipócrates. Então, e tal. na verdade, uma pessoa que tem... É muito comum. No consultório, a pessoa senta, especialmente homem, né? Que já chega já de fato na depressão. A maioria das Arrastado. mulheres chega na antessala, Aham. chega na recepção ali, né? Então, elas ainda não entraram para valer. Eu Mas só a maioria dos procurei o homens, quando médico, chega, já tem que ir carregado só pela procurei o família, já não médico levanta. Isso aí. Quando eu estava tendo crises horríveis de Não pânico, consegui mais sair de já casa, tava isso quase, aí. não cheguei a esse ponto, mas estava quase já formando uma síndrome do Isso pânico. aí. É Porque quando os uma homens crise procuram. de pânico não é a síndrome Não, do pânico. não é. Tudo bem. São duas coisas diferentes. Então nós estamos observando, lembrando aqui os nossos amados ouvintes, que é uma questão que não pode ser diagnosticada por alguém muito bem intencionado, mas despreparado. Não pode. Uma pessoa muito bem intencionada, mas despreparada, ela é igualzinho uma pessoa despreparada. Não certeza. importa a intenção. Então é preciso que haja um acompanhamento. Eu estou aqui com vários exemplos de ouvintes com motivo. Sim. Entendeu? O ouvinte dizendo, olha, aconteceu isso. Por exemplo, um ouvinte aqui dizendo, ó, estou passando por isso nesse momento. Escutem bem. Não como há 48 horas Olha só. e não tenho vontade de fazer mais nada. Me fechei para o mundo, tô aqui trancada dentro de casa sem ter o que fazer. Creio que Deus vai me dar uma solução. Quando a gente diz que a gente faz um programa pedindo a Deus que nos oriente, a gente não sabe o que se passa. Isso aqui, quem nos envia é em meio de um ouvinte. Eu não tô aqui escolhendo o tema, não fico aqui com a minha equipe, falando, qual é o tema bom aí pra gente arrebentar na audiência. Não, aqui a gente tá aqui para responder o ouvinte, Deus está dando audiência exatamente porque conhece a nossa intenção. Então, o ouvinte nos escreve, depois você lê uma mensagem, um post aqui de um ouvinte dizendo que tá 48 horas trancado dentro de casa sem comer. E essa pessoa está nos ouvindo agora, ela já nos ouviu quanto à questão médica. Olha, procure um médico e tal. Eu queria ouvir aqui dos companheiros uma palavra pastoral para essa ouvinte estar nos acompanhando agora, para que a gente possa dizer para ela algumas coisas em termos espirituais, porque tudo tem espiritual no negócio. Não pode espiritualizar demais, também pode espiritualizar de menos. Claro. O encorajamento, você vê a força, Deus dizendo para Josué, ser forte, corajoso. É uma palavra que diz que Deus sabia o que se passava com ele. Verdade. Quando Deus sabe o que se passa com a gente, ele nos traz uma palavra imediata. Josué estava com medo, sei lá se estava com medo, tá certo? Mas Deus sabia que era importante para ele dizer, seja forte e corajoso. O que pensa aí os pastores? Eu queria dizer para essa ouvinte Pastor Josué, que independente do momento dela, talvez seja um momento muito difícil, duas coisas eu queria deixar bem claro para ela. Primeiro, que Deus continua sendo Deus. E por ser Deus, Ele tem todo o poder. Aos 45 do segundo tempo, ou aos 50 do segundo tempo, parece que a partida já acabou, Ele pode agir. Um grande exemplo, minha irmã, foi a questão de Lázaro, que Jesus se demorou para chegar. As pessoas tinham uma confiança tão grande que ele poderia impedir uma morte, mas Deus queria revelar algo maior, que ele poderia ressuscitar um morto de 4 dias. Eu não sei se parece que alguma coisa já morreu na sua vida, mas Deus continua sendo Deus. Segunda coisa que eu queria te falar é que Deus continua olhando para você. Pode parecer que você está aí sozinha, pode parecer que você está numa situação em que os recursos se esgotaram, mas olha só, Deus continua olhando para você e te amando muito. Ah, pastor, isso é meio clichê, meio jargão? Não. Eu quero te falar de uma maneira muito clara, na experiência que eu tenho tido no meu dia a dia, na vida das ovelhas, na vida dos amigos, na vida de pessoas com quem eu convivo ao longo dessa caminhada cristã. É impressionante essa questão desse amor de Deus por nós. É algo escandaloso, minha irmã. E Deus só está, talvez, esperando que você entenda que Ele continua sendo Deus e que Ele continua amando você profundamente, para você perceber uma porta que Ele talvez já tenha diante de você. E assim, concordando com o pastor José falando, a Bíblia diz: se mostrares fraco no dia da tua angústia, tua força será nenhuma. Seu dia é de angústia, isso está muito claro, você mesmo declarou isso. Mas é necessário que, com a mulher do fluxo de sangue, você tome uma atitude. Você falou que Deus, só Deus para resolver, Ele já começou a resolver. Deus está usando profetas, homens e mulheres de Deus aqui, para te dar direção, não apenas médica, mas também espiritual. Deus, com toda certeza, já enviou alguém aí, ou vai enviar alguém para te ajudar nessa caminhada. Uma outra
ajudou e ao seu companheiro de seus esforços. Agora, você precisa, ainda que com pouca força, minha irmã, e eu sei disso, uma mulher com 12 anos sangrando, quer dizer, uma mulher sem força, uma mulher anêmica, uma mulher afastada de tudo, por todas as circunstâncias que não cabe aqui falar, mas uma mulher que pegou as últimas forças para se levantar e correr para Jesus. Muito bem, quero lembrar a nossa querida e amada ouvinte duas coisas importantes. Quando Deus resolveu agir na vida daquela viúva que tinha só 2 filhos, viúva de um profeta, de um discípulo de profeta, com a dívida altíssima, e ela corria o risco de ver os seus filhos escravizados, ela foi ao homem de Deus, e o homem de Deus trouxe uma palavra para ela, pegar as vasilhas. Você conhece a história, né, querido ouvinte? As vasilhas, e ele disse para fechar a porta. Ela e os filhos dentro de casa. Jesus disse que a gente deve entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Você está fechada hoje, mas entenda uma coisa, Deus não ficou do lado de fora. Deus, ele está com a gente, como foi dito e repetido aqui, e é claro que você precisa compreender essa realidade transformadora, que é quando a gente entende que Deus está com a gente, ele não nos deixa em hipótese alguma. Você acha que nós estamos tratando esse assunto hoje à toa? Você e muitas outras pessoas que estão passando por isso recebem hoje de Deus a sinalização: você não está sozinho, você não permanecerá nessa, porque eu te amo. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. CYL 866, em 93,3 MHz, Rádio 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo, minha gente, olha aqui, compartilhando, eu fiquei em depressão, ouvinte do Galeão, eu fiquei em depressão depois que minha filha se divorciou. Durante 1 ano e meio, não comia direito, só me trancava no quarto e chorava. Cheguei a tomar 8 tipos de remédios. As irmãs da minha igreja se revezavam aqui em casa para me ajudar a fazer a comida e orar. E foi com muita luta e oração que eu saí dessa depressão, que é uma doença muito difícil, que vai te matando aos poucos. De São Gonçalo, ouvinte dizendo, eu sofro de depressão e síndrome do pânico. Fiquei bem por um tempo e quando parei os remédios voltou tudo e quase me entreguei. Mas meu pastor me aconselhou e voltei à psiquiatria por 3 dias e hoje me encontro bem e controlada. Amém. É importante buscar aconselhamento pastoral e ajuda profissional e acima de tudo, diz o ouvinte, não se entregar. Amém. De Ramos, ouvinte dizendo, depois que a minha primeira esposa faleceu, eu entrei em depressão, eu não saía de casa. Eu tinha medo de passar mal na rua, não interagia com as pessoas, eu fiquei assim por 4 anos totalmente recluso. Só com a ajuda de amigos, parentes, irmãos em Cristo, eu comecei a sair novamente, me casei e superei a depressão. De Nova Iguaçu, ouvinte dizendo, tive uma filha com problemas, ela foi rejeitada pela minha família. Entrei em depressão e chegava a ficar 1 semana sem tomar banho e sem falar com as pessoas. Só com medicamentos e o trabalho dos psicólogos e a presença de Deus, eu consegui superar. Essa luta durou 1 ano e meio e cada dia é uma vitória. Se me descuidar, eu sei que ela pode voltar. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Quanta gente, hein, minha gente? Quanta gente vivendo a dificuldade. Ouvinte dizendo que tem 21 anos e 1 ano de casada. Tem sido muito difícil conciliar casa, trabalho, faculdade, igreja. Eu tento me organizar, mas eu nunca consigo. Às vezes acabo me vendo estressada logo de manhã. E não quero isto para mim, diz a nossa ouvinte, atribuindo aos muitos afazeres, a carga pesada de responsabilidade, o nível de estresse. Aí a gente caminha mais para estresse, né? A gente precisa diferenciar muito bem. Por exemplo, todos esses relatos são de pessoas que de fato passaram por depressão, pela prostração, pelo tempo. Foram diagnosticados. Você vê que nem foram diagnosticados, tomaram remédios, levaram 1 ano, 2 anos, 3, 4. A média é essa mesma, a média é de 2 anos, né? Quando entra numa depressão para valer. Agora, é importante a gente diferenciar que depressão, e todos que nós vimos aqui foram sintomáticos, isso é, existia um sintoma
sintoma, existiu uma causa, existiu uma vivência que gerou a depressão. Muita gente tem, aparentemente sem motivo algum, por uma questão genética, bioquímica. E aí são aquelas pessoas, quando você olha a genealogia dela, você percebe, tinha um bisavô que se suicidou, um avô que era muito triste. Cuidar é fundamental, né, pastora Elaine? Agora, analisar a família, porque a depressão, ela pode ser só bioquímica e ela pode ser de fruto vivencial, como é o caso que nós vemos aqui. Agora, tem que separar a depressão de um estado depressivo, de um período de tristeza muito grande, que é normal. Que é normal. Que é normal. Você quer estar saudável. Pós-traumático. Você quer estar saudável e todo mundo quer, assim que a gente faz. Machuca o dedinho do pé, que a gente vai lá e conserta, vai lá, cura, põe remédio, a gente trata tudo, gente. Tudo tem que ser tratado. Deus deu sabedoria e inteligência exatamente para isso. Pastor Josué destacou a frase: o que me magoa é que alguns dizem, aí entra que a pessoa já tá ruim. Entendeu? O camarada não tá bem. E aí aparece alguém para dar um apoio, né? O que me magoa é que alguns dizem que depressão não é coisa de cristão. O grande problema é que, mais uma vez, a religiosidade ultrapassa o amor. Mais uma vez, a religiosidade ultrapassa a piedade. E a gente continua invertendo esses valores e todos nós corremos esse risco. Porque, por nossa humanidade, nós muitas vezes confundimos atos e legalismos com experiência com Deus e com paixão pela palavra de Deus. Isso aqui é uma frase que não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia apresenta um monte de homem de Deus em depressão. Verdade. Um monte. É verdade. A Bíblia vai Homens e mulheres. A Bíblia vai falar que o Filho de Deus ficou tão angustiado num momento da vida que chegou a suar sangue. Significa ausência total de serotonina, de substâncias bioquímicas associadas com bem-estar. Hoje em dia já tem experimentos feitos com vários animais. Se você suprimir e retirar os neurotransmissores, vai suar sangue. Então, Jesus chegou no extremo que nenhum ser humano chegou. Chegou nesse limite. Ele sofreu da depressão para que ele pudesse nos ajudar. Falamos de Elias, podemos falar de Jonas, podemos falar do próprio Cristo, o apóstolo Paulo. Então, um dos motivos pelos quais muita gente adoece é que agora ele está com mais um problema: a acusação. Verdade. A acusação, o peso. Você é presbítero, você é diácono, você é pastor. Toma vergonha na cara, homem de Deus. Tu é profeta do Senhor. Pronto. Destrói o camarada, deixa ele ser gente. Deixa ele ser gente. Eu me lembro uma vez Aí Deus não gosta de mim, eu não vou mais à igreja, não vou fazer mais nada. Por que eu tô sentindo isso e fulano não sente esse negócio? Não quero visita, ninguém pode me ver assim. Eu sofri um acidente uma vez, eu tava com o braço, a clavícula quebrada, tinha feito uma operação e um bendito irmão lá foi me visitar e ele começou a agir como os amigos de Jó. Começou a dizer: o que você fez? O que você fez, pastor? Qual foi o seu pecado? Qual foi o seu erro? Eu falei: foi cair da bicicleta. Conta pra mim que eu não conto pra ninguém. Foi cair da bicicleta, meu irmão. Mas foi isso. Deve ter sido domingo. E depois, infelizmente, ele passou por isso. E isso é que as pessoas precisam lembrar. Hoje a pessoa pode estar falando de alguém, dizendo: meu irmão, você está sem fé, tenha força, mas o dia que for você não vai querer ouvir esse tipo de coisa. E o próprio reverendo Evaldo já falou aqui, vou retornar com a fala dele lá atrás, quando Elias entrou nesse processo depressivo, o próprio Deus deu tempo a ele. Deu comida, dormiu. Deus já podia intervir na hora, mas Deus esperou ele dentro da caverna. Quando ele chegou na caverna, Deus falou assim: ó, o que você está fazendo aqui? Só aí, né? Só aí que ele disse que faz aquele. A pessoa já chega na hora. Você está fazendo o que aqui em casa? Está deitado aí por quê? Interessante que ela fala aqui: gosto de viver com alegria. Não é uma verdade. Muitos de nós achamos que gostar de viver com alegria é simplesmente ter um desejo. Não, o desejo tem que vir acompanhado de atitudes que promovam a alegria. O camarada no dia desse estava na depressão: pastor, tô assim, tô chateado, papapá. Então, eu falei: irmão, o que você faz de anti-estressante na sua vida? Você faz uma academia, você joga uma bola? Eu falei para ele: eu quero jogar bola.
Chega naquela hora lá, eu esqueço o problema todo. Eu esqueço de quem está no hospital, eu esqueço da situação que eu tenho que viver, eu esqueço da responsabilidade que eu tenho. Eu chuto aquela bola, faço um gol, comemoro, dou tapinha na mão um bate do outro. Ninguém não, né, pastor? Não bate ninguém não. Não bate. No pastor ninguém encosta. Ó, se bater no pastor, inferno em chamas, hein? Lembra do filme? Gente, tem gente que não dorme. Lembra de Pedro? Ia morrer no dia seguinte, Atos capítulo 12. Ia morrer no dia seguinte, dormiu. Ele falou, olha, eu tenho que estar preparado para esse momento aí. Deixa eu descansar. Tá bem, né? É isso aí. É verdade, bem lembrado. Aí o anjo foi lá, e o anjo acordou ele. Ô, rapaz, acorda, cara. Tá aberto. É o que próprio veste a roupa. Jeremias fala. Veste a roupa. Veste a roupa. Acendeu a luz. O anjo, olha o que o anjo fez. O anjo acendeu a luz para Pedro se arrumar. Você imagina bem que loucura. O anjo precisava de luz? Não, o anjo não precisava de luz. Mas Pedro precisava. Graças a Deus não era um anjo de luz, né? Era um outro anjo. O anjo acendeu a luz, aí Pedro botou, vestiu a roupa, vem comigo. Linda. Que é extraordinário. E é uma oração de Elias, é interessante porque Elias é um exemplo de oração da Bíblia. E é o homem que Deus ouvia e atendia todas as suas orações. Mas há uma oração de Elias que Deus disse não. E é muito claro, ele pediu para ser a morte. Isso aí. Deus disse um não tão forte que Elias nunca morreu. Verdade. Se alguém, rapaz, não é que é mesmo? Alguém não é que é mesmo? recebeu um não de Deus, Isso é que é revelação. se alguém que recebeu um Olha não, que Olha o mistério revelado. Preteriano mesmo? Olha o rolo. Como é que é o nome do rolo aí? Fala aí, Luciano. Como é que é o nome do rolo? Ele Isso é falou, desenrolar Senhor, a terra. basta, eu quero a morte. É isso aí. Deus não falou nada, mas lá no coração de Deus ele disse não. E ele não morreu. Isso aí. Ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Às Amém. vezes na Olha aí. depressão a gente faz orações loucas. Graças e a Deus que Deus não- ouve É. aquilo como um lamento, mas ele não atende orações de insensatez. Não. Deus é maravilhoso. É verdade. Então Isso isso me deixa, JR, esperançoso, porque aquela irmã, por exemplo, que está lá no quarto, é hora de ela levantar, tomar uma Isso aí. atitude. É hora de alguém chegar lá e dizer, minha irmã, vamos lá, levanta, vem aqui. O próprio Jeremias, vamos no juntos." momento do lamento, né? Quando ele vai crescendo o lamento, ele para tudo e Ele diz: para. quero trazer à memória aquilo que me dá Exato, esperança. exatamente. E aí você percebe que o restante da narrativa dele muda completamente. Ele diz: vou me levantar, mesmo que fique no chão, eu vou chorar, mas vou me Exato. levantar. Porque é um movimento, é Exato. normal E aí que a gente começa a chore. cura. Isso aí. É só começa a Neemias cura. chorou quando viu os Salmo muros, 42 chorou, se fala permitiu. isso. Mas Salmo levanta. 42, quando ele vai falando da depressão, você vai vendo que ele está Sim, indo de mal a pior. verdade. Chega uma hora que ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Ele repete isso no Salmo 42 3 vezes. aí. E o Salmo 43, uma vez, que parece que os dois salmos são Verdade. conjugados. É. Essa atitude, eu li isso num livro do Martin Lloyd Jones, chamado assim, a Depressão Espiritual. Ele faz uma análise do Salmo 42, ele diz o seguinte, ele era médico, inclusive. Ele diz assim que a cura da depressão começa quando você enfrenta a depressão e vai contra ela e diz: olha, eu não aceito isso, eu vou lutar contra isso. E aí, não é mágico. Tem que ir Não, ao é médico, espiritual, tem que isso se aí. alimentar bem. Mas é tem que atitude. fazer Mas é tudo. atitude, Mas é atitude. posicionamento. Essa atitude Que o mais nenhum importante- Começa a virar o jogo aí, pode ué. também desprezar que a nossa falta de fé pode nos conduzir ao processo depressivo. É verdade. Sem Por dúvida. quê? Porque, por exemplo, eu conheci um rapaz que virado para ele e falou assim: olha, Deus manda te falar que você vai morrer. Ele acreditava. E ele não. tomou posse desse negócio, começou a acreditar, saía de casa de manhã falando: será que hoje que eu vou morrer? Será que aquele caminhão vai me pegar aqui agora, eu no meu carro? Como é que vai ser isso? Será que eu vou ter um piripaque? Então, a gente muitas vezes, a gente também fica em depressão porque a gente não acredita que nossa vida está na mão do Senhor. não toma Ninguém vai posse tirar a minha do bíblico. vida, ninguém Falta vai de tirar a minha conhecimento bênção, bíblico. ninguém vai tirar a minha vitória, ninguém vai tirar nem a minha dificuldade, mas a graça para passar por ela. Se Deus não permitir. E infelizmente esta palavra muita gente tem proferido. Tem, mata. Muita gente dizendo assim, que olha, Deus me falou que você vai morrer. Mas é lógico, né? Todo mundo vai. Você é Elias, seu nome é Elias?
Não, meu nome não é Elias, não. Então, meu amigo, então se prepara. Enoque? Também não. Então se prepara. Vai acontecer uma hora. A Bíblia diz que Deus não tem precisa ficar com esse aí, negócio. a Bíblia diz que Deus tem a soma dos nossos dias. Exato. Mas ele não deixa a gente saber, porque ninguém teria estrutura Deus, fio de emocional para cabelo. saber disso. Sabe o fio de cabelo? Se Deus não decretou Eu e não não quero determinou, a despeito dele saber, eu também não quero saber. Não, isso né? é uma E não é profecia. coisa que Deus diga. Então, as fico com a pessoas palavra precisam ter referendo. conhecimento Não. bíblico. Para que serve essa profecia? Para nada. Muito bem. Agora, Pra deixar em depressão. Só para deixar em depressão. as pessoas têm as reações oriundas disso, as dores, falamos aqui, os ouvintes têm compartilhado muito sobre esse assunto aqui no Face, sobre dores, diversas dores, tá certo? Talvez aí a partir de um estado como esse, vai sentindo isso, sentindo aquilo outro. Tem pessoas que têm medo de sentir determinadas coisas, e porque tem medo, sentem. Sim. Existem pessoas sugestionáveis, alguém diz, olha, o fulano tá com isso, a pessoa passa a sentir. E não quer dizer que a pessoa seja sugestionável o tempo inteiro, ela pode estar numa fase mais sugestionável. Ou seja, a gente precisa cuidar disso. Isso aí tem vários ingredientes, gente. Já passou o tempo em que era estranho a gente dizer, vou pro psicólogo, psiquiatra. Calma com esse negócio. A gente tem tanta gente boa, claro, procure pessoa Lógico. coerente com a sua fé. Claro, Eu acho isso fundamental. Isso é uma orientação, uma recomendação Não quer minha. dizer que Não uma quer dizer que seja a pessoa- opinião da rádio, nem que seja a opinião dos companheiros aqui à mesa. Mas é o que eu penso sobre esse assunto. Tem direito de pensar o que eu quiser sobre esse assunto. Então, é o que eu faço e é o que eu recomendo, que a pessoa procure alguém que tenha coerência com a sua fé. É verdade. Não quer dizer que uma pessoa que não seja da mesma fé que você não possa lhe tratar bem. Mas é preciso você prestar atenção como a pessoa está conduzindo o processo. Eu, por exemplo, a minha depressão foi diagnosticada por uma pessoa que não era crente. E eu me lembro de um conselho que ele me deu, que, olha, aquilo mexeu muito comigo. Porque eu falei, preciso ouvir isso de uma pessoa que não tem a mesma fé que eu. Porque pastor quer cuidar de tudo, quer resolver tudo, quer ativista. ser, né? É muito tudo. E ele um dia virou para mim e falou assim, Evaldo, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não entendo muito teologia, você que é especialista nisso, mas eu queria te dizer uma coisa, dar uma lição de teologia para você. Eu falei, pois não, né? Fiquei até assustado. Ele falou, olha, você não é Deus. Você ficou decepcionado, Ivan? Não fiquei decepcionado. Foi um baque. Porque eu percebi que a causa da minha depressão é que eu estava tentando fazer o que cabe a Deus fazer. É isso. Pegando E há cargas coisas que não eram que suas. cabem a Deus fazer e há coisas que cabem a nós Verdade. fazer. Nós queremos fazer o que cabe a Deus e queremos que Deus faça o que cabe a nós. Eu precisei aprender essa lição, meus irmãos, no pastorado, com uma depressão que estava quase se transformando em crise, em síndrome do pânico. E uma das coisas que o Averaldo falou aqui, o JR falou... Obrigado, tá ótimo. Que o JR Tem problema assim, quem sou eu mesmo? Que o JR falou que às vezes a pessoa fica antecipando aquele medo e tal. Essa é uma das grandes razões da síndrome do pânico, que é chamada crise antecipatória. Sim. A pessoa tem o pânico e às vezes ela não tem mais, mas o medo de É o ter medo de a ter crise a de crise. pânico é muito mais devastador, faz com que a pessoa não saia mais, faz com que a pessoa pare de tomar banho, faz com que a pessoa fique 48 horas sem comer, faz com que a pessoa não tenha, fique na cama girando de um lado para o outro. Tem um versículo em Provérbios que diz assim, que é como uma porta que gira nos seus gonzos, né? A palavra é dobradiça, fica girando de um lado para o outro, girando de um lado para o outro e não toma uma atitude. Olha, por Precisa algum tomar. motivo extraordinário, Deus colocou no coração do apóstolo Paulo, e ele escreveu, a gente tem que lembrar disso, muito, Paulo disse isso, Paulo disse aquilo, mas quem disse é o Senhor através de Paulo. Nós precisamos lembrar dessas coisas de vez em quando, que a gente acaba humanizando, e quem não é cristão, não está habituado, acha que quem disse foi um homem. Foi o homem que disse. Se um homem que disse, não tem valor de palavra de Deus. Então Deus usou Paulo e disse o seguinte: cuida de ti mesmo e da doutrina. Diz para Timóteo. Verdade. Para Timóteo. Cuida de ti mesmo. Então, é interessante que Timóteo, como um pastor, precisou compreender que é necessário cuidar da gente. Falou, olha, cuidado com as suas doenças. Entendeu? Também, Cuida né? de você. Constantemente E também doente. da doutrina. E por algum motivo foi nessa ordem. Então a gente precisa, o pastor precisa, a liderança precisa, você, minha irmã, precisa. Se é uma questão que está sempre relacionada à TPM, você já ouviu aqui o esclarecimento sobre esse assunto, tem saída para isso também. Procure seu ginecologista, converse, exponha, declare, sabe? Para com esse negócio de que é assim mesmo, não é assim mesmo, a situação é assim mesmo. As coisas não precisam ser exatamente assim. Você tem uma participação humana na parte do processo em todo, então cumpra.
É humano? Cumpra a sua parte no processo humano, mas aquilo que é de Deus, com certeza ele fará. Então você junta essas duas coisas, sabe? A participação humana, a sua participação, seu envolvimento. Vamos sair dessa hoje em nome de Jesus. Eu queria aproveitar para falar, até para os pastores, para a liderança, para toda a igreja. Queridos, nada forçado funciona. Nós criamos alguns estigmas na nossa religiosidade, de que tem que ter mão forte, bater na mesa, dar soco, gritar para poder ser ouvido, porque isso é autoridade espiritual. Isso nunca foi. A autoridade espiritual é vida. A autoridade espiritual é as pessoas reconhecerem que você esteve com o Eterno antes de conduzir alguma coisa no reino de Deus. Então, essa coisa de pressionar as pessoas, manipular, gritar e falar, você não, olha, você falhou, você não tem temor a Deus, tal, sem entender o quadro da pessoa. A pessoa muitas vezes não teve para dar. A gente vai adoecendo as pessoas. Verdade. A igreja é uma comunidade terapêutica. Um reverendo presbiteriano escreveu Naamã, né? Escreveu um livro muito legal, que eu li há muitos anos atrás sobre isso. Comunidade terapêutica. Então, pastores, líderes, nós precisamos ajudar o povo a não adoecer. E às vezes até a não estimular algumas questões. Por exemplo, tem gente que faz campanha 3 meses, acordando 3 horas da manhã e orando até amanhecer, né? Aí fica dormindo só 3 horas por noite por 3 meses. Ou supre-se de alguns alimentos que são importantes. Uma pessoa que já não come muito doce, mas que gosta de chocolate. Isso. Aí tem gente que diz, vou fazer um jejum entre aspas, porque não é um jejum, uma dieta a ficar sem chocolate por um ano. O cara surta. Né? Ou então jejua demais além da conta. Então, a gente tem que ter equilíbrio, bom senso. Então, por outro lado, vale a pena salientar aqui o seguinte, tem um monte de pastor doente. É verdade. Porque é o ativista e aí ele vai transmitindo isso pra igreja, então, o povo vai virando ativista, né? Vai ficando uma igreja doente, e aí você diz, você precisa parar um pouco, ele diz, não é a hora de eu parar ainda, se eu parar agora, como fica? Uma das consequências do ativismo é você achar que nunca tá o tempo de você parar. E aí Deus faz a gente parar. Isso aí. Sim. Deus permite muitas vezes que a gente caia situações doente, aconteçam. e aí a gente percebe que a igreja funciona sem a gente. E que somos humanos. Que Deus é quem faz a igreja funcionar. Isso aí. O pai de um pastor muito amigo meu disse para ele numa ocasião, meu filho, quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Isso é muito importante. Certo, então ele ouviu aquilo, não sei se aprendeu, mas ouviu aquilo, a palavra boa, todos nós que estávamos juntos ouvimos e aprendemos, nós precisamos colocar isso em prática. Olha que nós estamos saindo aqui de um aspecto que envolve a ovelha em si especificamente, chegamos à questão do líder e você observa o seguinte, é cristão, é convertido. Nós estamos partindo do princípio que a pessoa é convertida, ela passa por lutas, ela passa por dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições, e esta é uma das aflições geradas por esse mundo que jaz no maligno. Então nós precisamos entender que tem certas coisas que a gente precisa tratar imediatamente, com carinho, com cuidado, com zelo, com amor. Quem está ao redor, agora é para quem está ao redor, tá? É aquela irmã que está, então os outros, é aquele irmão que está, então os outros. A paciência que precisa ter, o encorajamento, a palavra doce, uma palavra agradável. Eu sei que irrita, chega a hora que você já não aguenta mais, você já quer dar um tiro, pontapé, deu peixeira, você já sabe, você não suporta. Não acontece? Acontece, a pessoa fica tensa, porque a pessoa diz, meu Deus, mas você não vai melhorar nunca. Aí, olha a palavra. Olha a palavra. Essa palavra ajuda? Pensa bem, inverte o lugar, como disse aqui o Evaldo, inverte o lugar. Você inverte o lugar, você vai dizer, bom, pra mim eu não queria que ninguém dissesse isso pra mim, nunca. Então não diga nunca. Não diga nunca. Esses são determinados assuntos ligados ao nosso dia a dia e que precisam ser tratados com muita responsabilidade e muito cuidado. Uma última palavra, pastores, lembrem-se que são ovelhas também. Isso aí. O supremo pastor é Jesus, mas você também é ovelha. Você também precisa de cuidado, você precisa de tempo para sua família e não pode fazer a igreja virar uma máquina de pessoas deprimidas. O Guilherme nos traz aqui o texto de Romanos capítulo 15, versículo 13, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo de Deus. Que assim seja, meus irmãos.
Pesquisa 93. Olha, minha gente, olha o resultado da nossa pesquisa 93 de hoje. A pergunta para você foi a seguinte: você conhece alguém que ficou muito mal por causa de uma depressão? Terminamos com 84% dizendo sim. Por telefone e pela internet o placar ficou, atenção, tá atualizando ainda hoje, 89% dizendo sim, 11% dizendo não. Muito obrigado a participação dos nossos amados ouvintes com a gente no programa de hoje. Olha os prêmios aí, ó. O DVD Sônia Adoradores da Aline Barros saiu para Damiana Maria Ramos Pinheiro do Galeão. Damiana Maria Ramos Pinheiro do Galeão. Telefone 2465 final 95, 2465 final 95. O CD Recordações da querida Leinha Mendonça para Raquel Medeiros de Nova Iguaçu. Aí, Raquel, telefone 3067 final 25, 3067 final 25. Ouvinte está dizendo aqui que viu a Marcela Bastos, a Milene viu a Marcela Bastos em Agostinho Porto. Olha aí, hein, Marcela passando férias em Agostinho Porto, segundo aqui a Milene. A Érica tá dizendo que a Marcela tá em Petrópolis ajudando lá no apoio a todo mundo que tá passando aquela luta, tremenda luta em Petrópolis. Quero agradecer a sua participação, ouvinte amado, você é sempre muito especial. Aliás, hoje, vou mandar um abraço aqui porque hoje é aniversário da avó Regina. A avó Regina é a avó da Thaísa Santos. Ô, pastor Luciano, o senhor pode me ajudar aqui cantando parabéns aqui pra avó Regina? Do meu filho e da minha esposa. Meu Deus do céu, então, meu irmão, é contigo mesmo, peraí, é contigo, vai ser a capela, peraí. Quer apresentar mais uma pessoa? Pode. A nossa querida irmã Cláudia Cruz, que é lá da igreja Presbiteriana Rio de Janeiro, a Catedral Presbiteriana, está fazendo hoje mais um aninho de vida, a Claudinha. Cláudia vai lá. Cruz. Tem mais alguém, gente? Vocês estão lembrando aí? Estão lembrando aí? Tem muita gente, né? Muita gente. Pois não, pastor Luciano. É pra cantar agora? É pra cantar agora. Homenagear minha esposa, os aniversariantes. A capela, filhos. Atenção. Agora? Agora. Parabéns pra você dessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pô, não errou a letra, hein, cara? Tô impressionado contigo, hein? Letra gravadinha, hein? Você já conhecia essa música? Mais ou menos. Se fosse presbiteriano, cantaria Um Ano Mais de Vida. Como é que é essa aí, Leonevaldo? Um ano mais de vida, guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida no seu divino amor. Eu tô identificando a letra, mas não a música. Por que será? Eu identifiquei a letra, eu lembrei a letra, eu conheço a letra. Agora, essa música é mesmo? Novo, o que é criatividade, hein? Essa música é da velha guarda, né? Vamos ver essa aqui, eu quero ver, eu acho que quem vai cantar bem essa aqui é Elaine. Elaine, que é assembleana, vai cantar essa aqui. Ó, Elaine, escuta aí. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Isso aí é a letra que eu fiz. A letra é composição minha. Eu fiz essa música. A Michele estava vindo aqui pela primeira vez aqui no debate. A Michele Nascimento. Eu disse para ela: só, Michele, primeira vez que um cantor vem aqui, ele paga uma prenda. Tem duas opções: ou ele paga o almoço para todo mundo, onde a gente quiser, sim, ou vai cantar uma música que eu vou inventar na hora. Aí eu, com base tem base, isso aí não é à toa. Você acha que isso aí saiu assim fácil? Não. Isso aí teve base no filósofo que diz: quanto mais eu sei que nada sei. Tá certo? Aí a música é: eu achei que sabia, mas eu nada sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. É isso. É profundo. Vai, Elaine, vai. Então vai ensaiando aí, Elaine. Vou tocar mais uma vez. Vou anunciar o tema de amanhã enquanto você ensaia. Escuta, Elaine. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. O seu rádio está no Debate 93. JR, eu conheço um casal que vive amigado. E pouco vai à igreja e ainda assim é muito abençoado, diz a ouvinte. Tá dizendo basicamente, os miseráveis ainda no fundo é isso, né? Tudo na vida deles dá certo, diz a ouvinte. Enquanto a minha vida é um desastre, eu não entendo. Eu procuro, gente, andar corretamente diante de Deus, mas por que ele não me abençoa, hein? Como um casal que vive na prática do pecado pode ser tão próspero?
Qual o segredo do sucesso e da prosperidade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Reverendo Evaldo, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Um abraço muito grande para aquela equipe que eu tenho trabalhando lá na igreja, minha secretária Solange, a nossa presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina, Carmen, e a nossa ajudante lá, que é a Penha. As três estão firmes lá no trabalho e ouvindo o debate nesse instante. Bênção puríssima, muito obrigado, meninas, Deus abençoe. Pastor Luciano, aquele abraço, irmãozão. Um abraço, prazer estar aqui, mandar um abraço a todo mundo, especial a minha esposa, meu filho, completaram mais um ano de vida, que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Bênção puríssima, pastor Josué, Deus abençoe, queridão. Prazer, quero mandar um abraço à minha esposa, Bianca, meus filhos Lucas e Gabriel, e toda a Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, que tem sido tão generosa comigo. Bênção puríssima, pastora Elaine Cruz, Deus abençoe sempre. Deus abençoe, um beijo a todos os ouvintes, a todos do Fronteira, e especial também para o meu marido e para os meus filhos. Bênção puríssima, vou pedir ao pastor Josué para orar conosco, que hoje nós vamos estar orando pelo tema de hoje, pelos nossos ouvintes, pela luta de cada um nesta área específica. Vamos estar orando também pelo louvorzão da 93. E o tema dentro do nosso relógio de oração, hoje nós estamos orando por conversões. Por conversões no louvorzão da 93. Aliás, o louvorzão vem aí. E agora quem vem aí, Elaine? Deixa eu esquecer. Eu faço cara de que esqueci, só pra zoar, né? Lembra a letra, Elaine? Acho que sim. A letra é fácil. Bem. A letra não. Quero ver, Elaine, quero ver, hein? Vê se é isso. Eu pensei que sabia. Mas eu não sabia. Mas eu nada sabia. Mas tem gente. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe. Eu acho que deve ser por aí. É, que tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Agora de novo, Elaine, pra ver se ficou bom. Eu pensei que sabia. Mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Olha aí, minha gente, essa aí já tem gente pedindo pra cantar no louvorzão. Vai ser um sucesso, minha gente. Vamos orar juntos, Josué, ore com a gente, pastor, por gentileza. Quero mandar também um abraço ao pastor Sálio, que está aqui com a gente. Obrigado, pastor. Santo Deus, que alegria poder participar desse debate tão enriquecedor, que a gente sai daqui realmente com um aprendizado para a nossa vida. E em especial quero te pedir, ó Deus, a tua bênção sobre toda a equipe desta rádio, na pessoa do pastor JR. E agora, quando o louvorzão se apresenta diante de nós queremos te pedir conversões. Queremos pedir que o teu Espírito Santo salve muitas vidas ali, que a voz maior seja do Espírito. E é no nome de Jesus que oramos. Amém, Pai. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.